você? Tudo bem? É com muito prazer, é com muito carinho que me encontro aqui diante de Ti para falar o quanto és especial para Deus, o quanto Ele te ama, e nunca me cansarei de falar que és muito precioso para Deus. Amém? Estou aqui enviada por Ele, porque senão jamais estaria. Amém? E não tenho dúvidas disso, porque Ele não me deixa ter dúvidas. Amém? E hoje não é diferente, fique ligadinho, porque passaremos alguns momentos juntinhos, ligadinhos no amor dEle através da sua palavra. Hoje Ele tem mais bênçãos para a sua vida. Amém? E quero agradecer a você que se inscreveu no canal, está aí conosco. Olha, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a você que todos os dias está aí conosco, continue, fique ligadinho aí e, se inscreva no canal, amém? Mas, independente disso, continue e que possas estar recebendo de Deus aquilo que eu não tenho condições de te oferecer, mas Ele tem, amém? E que você possa estar, curtindo, que possa estar deixando seu like, comentando e se preparando para compartilhar, amém? A mensagem de hoje. E também que você possa estar aguardando, fique ligadinho, não saia daí, porque só é o tempinho de você, se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Amém? Volto já. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o tema: contra quem devemos lutar? Amém? E hoje estaremos lendo a passagem bíblica que se encontra em Efésios 6, apenas o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não nos deixa enganados em tudo. Se estivermos ligados e atentos à sua voz, entenderemos o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele traz para nós um tratamento tão especial. E para isso, o que precisamos fazer é estarmos atentos à sua voz. E de que forma? Através da sua palavra. Amém? Esta palavra que é bússola, esta palavra que é um manual de instrução, de regra, de fé e prática, para que nós possamos andarmos firmados na rocha eterna, em que é Cristo Jesus, alicerçados nesta palavra, amém? Que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, que nos dá vigor, que nos dá uma energia sobrenatural para estarmos não simplesmente lutando contra a carne, contra o sangue, não, porque precisamos ter essa vida de forma espiritual para que possamos entendermos que só assim conseguiremos termos armas suficientes para contra-atacarmos o mal que nos advém. E são todos os dias, amém? Todos os dias há uma luta contrária, ela é invisível,
mas ela é real. Amém? E aqui a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos orienta a estarmos ligados, a estarmos não desapercebidos, mas atentos, porque existem sutilezas do mal, existem forças contrárias que, se nós não estivermos muito ligados em Deus, estaremos lutando contra pessoas erradas, pessoas que estão muitas das vezes desorientadas e estão dando vazão não ao espírito, mas à carne, e acabam sendo presas fáceis do mal. E se nós, ao olharmos dessa forma, nós estaremos mirando para ela o nosso inimigo. Só que o nosso inimigo, a palavra de Deus é bem clara aqui quando diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue a nossa luta, mas é contra, diz aqui a palavra do Senhor, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, porque nas regiões celestiais existem seres espirituais, porque nós sabemos que existe um adversário de nossas almas e que o Senhor, Ele nos preparou um armamento através de uma armadura invisível, onde é descrita aqui, e nós precisamos fazer como aqui o apóstolo Paulo, ele pede para que estejamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos condições nenhuma, humanamente falando, de lutarmos contra o mal, mas o Senhor deixou para nós a revelação, a compreensão de que vai além da nossa visão humana. Então, portanto, a nossa luta ela é espiritual. Só que esta luta espiritual, onde ela é atacada na carne. E o que acontece? Só que ela é atacada na carne para que a carne esteja lutando, e ela não vai ter condição de lutar, mas ela precisa saber que existe um Deus no céu que cuida de todos aqueles que Ele criou, daqueles que Ele criou com as suas próprias mãos, deu o sopro divino, e Ele não quer que ninguém se perca, e Ele dá a condição de ser chamado filhos dele. Ele dá a condição de serem homens e mulheres direcionados nessa caminhada com Ele através de Jesus Cristo, e não se embaraçando com as coisas desse mundo. Ele traz para nós a clareza, o discernimento que o mundo jaz no maligno. Portanto, precisamos estarmos envolvidos com o seu reino, com aquilo que Ele oferece para nós, para que nós possamos estarmos amparados, protegidos e bem guardados. Amém? Porque Ele envia Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo nos liberta do pecado com a lavagem da palavra de Deus. E quando nós estamos alicerçados na palavra, tendo a compreensão que é preciso crer em Jesus, que Ele veio para nos libertar,
que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos libertar das garras de Satanás, Ele veio para fazer com que nós estivéssemos nos arrependendo dos nossos pecados e estivéssemos tendo uma nova vida com Ele, sendo um novo homem, uma nova mulher gerado através do seu Espírito Santo. Amém? E que enfrentamos todos os dias uma batalha. E essa batalha é para que nós estejamos a cada dia mais, ao invés de nos aproximarmos daquele que pode nos defender do mal, essa luta é para nos tirar, é para tirar o nosso foco, é para tirar a nossa visão e o entendimento da palavra. E com isso, corrermos o risco da queda. Mas temos um Deus no céu que cuida de nós, que todos os dias nos aliança com Ele e nos chama para que possamos experimentarmos o novo dele. Amém? E não se esqueças, se aqui a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, veja bem, ela não é esse entendimento, ele precisa estar claro em nós, amém? Porque imagine, numa guerra, soldados que precisam mirar de forma contrária, usando as armas, para saber quem são os adversários. Se mirarem as armas de forma errada, vão libertar o adversário, porque não vão conseguir enxergá-los. Só que nós precisamos identificar, e para isso precisamos ter a revelação de Deus através da sua palavra, e precisamos estarmos bem armados como soldados de Cristo, como aqueles soldados que estavam ali naquela guarda onde Paulo, na prisão, ele observa aqueles soldados romanos e ele percebe que eles estavam usando armaduras da cabeça aos pés, e cada armadura protegia uma parte do corpo. E são essas armaduras que Deus dá o entendimento para Paulo, que são as armaduras que Ele nos dá, porque Deus, Ele faz com que cada parte do nosso corpo, a nossa mente esteja protegida com o capacete da salvação, que é esse Evangelho, onde a nossa mente precisa estar enxertada do Evangelho de Cristo, e uma vez enxertada do Evangelho de Cristo, ela recebe uma proteção, esse capacete da salvação, essa proteção que faz com que a mente trabalhe no entendimento que é preciso todos os dias buscar a salvação e mantê-la com Ele, com o entendimento de que precisa ter a certeza dessa salvação. E aí a mente protegida não tem como o adversário entrar, porque sorrateiramente ele tenta sondar e tenta fazer com que outras palavras sejam ouvidas, a não ser as palavras da verdade, do Evangelho que liberta, do Evangelho da paz, do Evangelho da cruz, do Evangelho da salvação e da vida eterna. E quando Deus ele prepara esse capacete da salvação, esse capacete que protege a mente de coisas externas que vão afetar a mente, esse capacete protege, que é a palavra de Deus. Amém? Que traz a inteligência necessária, que traz
todo o entendimento necessário para que fique bem protegido do mal. Entendes tu isto? E é justamente onde sorrateiramente o inimigo de nossas almas tenta entrar. É todos os dias minando a nossa mente para que vá enfraquecendo a nossa fé e não possamos estarmos com os nossos olhos postos no Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele nos dá nessa armadura, diz a palavra de Deus que é preciso ter cingido os vossos lombos com a verdade vestida, a couraça da justiça, é a proteção para o corpo, é essa couraça da justiça que é a justiça de Deus que defende, que protege do mal. É estar amparado com a justiça divina, com as leis de Deus, com os seus mandamentos. Amém? E essa proteção que livra o homem, ele está alicerçado na palavra de Deus. Portanto, não tem como atingir o seu corpo e enfraquecer, mas fica bem firmado, vestida esta couraça da justiça e vestindo os lombos com a verdade, essa verdade que liberta, esta verdade salvífica da palavra de Deus. Amém? E aqui fala no calçado do evangelho da preparação para esse evangelho da paz, que é os pés estarem alicerçados na rocha, esses pés estarem sendo protegidos pela preparação do evangelho da paz, amém? Para agora não estar pisando em qualquer solo e de qualquer maneira, mas o seu pisar, onde colocar a planta dos pés, o lugar será abençoado, porque a mente está cheia da palavra de Deus. Esse capacete da justiça está dando a orientação devida para que os passos, os pés, onde estiverem agora, estará abençoado, porque a sua boca estará no abrir, estará usando as palavras de Deus. Amém? E quer tamanha proteção que só Deus tem para dar para cada homem e cada mulher que se volta a fazer a sua vontade. Amém? Isto, aparentemente, é muito natural, mas não é natural, é sobrenatural, porque o poder que recebe através dessa armadura é sobrenatural, porque não esqueças, a luta não é contra a carne e nem o sangue. Então, o que estás usando são as armas espirituais. E estas armas espirituais, elas precisam serem utilizadas por aqueles que, a partir do momento que creem em Deus e que estão dispostos a estarem com o seu evangelho, o evangelho de Cristo, e vivendo para Ele, vivendo nele, serás muito bem armado e protegido. Amém? Saberás usar cada armadura que o Senhor colocar nas suas mãos, e automático, creu no Senhor Jesus, o aceitou como seu único e suficiente Salvador, a partir daí recebes essa armadura, e essa armadura dará toda a habilidade necessária para lutar contra o mal. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que ele enviaria o seu Espírito Santo, o outro Consolador, para estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? E nós vemos aqui que também ele fala a respeito que é preciso tomar, sobretudo, o escudo da fé.
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? E se a palavra de Deus diz que há dardos inflamados do maligno, é preciso usar a fé. E a fé, ela é comparada nessa armadura como um escudo de proteção. Protege contra o mal, contra os ataques malignos, porque a fé em Deus faz com que estejas protegido das ciladas, das flechas contrárias, dos disparos, dos dardos inflamados do maligno, mas sobrevém sobre a vida daquele que está recebendo essa fúria contrária, mas quando essa fúria contrária é lançada e essa vida está protegida com o escudo da fé, não ataca, porque a fé ela faz parte de um poder tão grande nessa armadura que faz com que o homem e a mulher, utilizando essa armadura, esse armamento, ele se torna imbatível. Amém? Sabes qual é a profundidade do poder da fé na vida de um homem e na vida de uma mulher de Deus? Amém? Não se esqueças, a luta contra os nossos inimigos, a luta contra o nosso inimigo, ela só pode ser vencida através dessa armadura, onde cada parte dela é suficiente para nos proteger contra esse mal. Amém? Vejas aqui a nossa fala, o nosso diálogo aberto com os céus, através do reino de Deus, é completamente espiritual. A atmosfera aqui, ela é profundamente espiritual e ela só pode ser compreendida dessa forma, porque o homem carnal, o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E Paulo é aquele que orienta em relação a isso. E o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido, porque esse discernimento, ele passa pelo campo espiritual, e esse discernimento, passando pelo campo espiritual, dá a compreensão clara contra quem nós estamos lutando. Amém? Não mire o inimigo errado. Não atinjas as pessoas que precisam da sua oração. Amém? Não se preocupes, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E antes de cortar lá, ela corta cá, porque Deus fala simultaneamente. Por isso é como uma espada de 2 gumes. Amém? Posso ouvir um amém? E isso é por amor. Deus, o que Ele faz, a maneira como Ele orienta, é por amor, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer ter filhos e filhas sendo chamados pelo nome dEle. Ele quer ser chamado de Pai. Amém? Por isso Ele enviou a Jesus Cristo, que paga um preço tão alto, um preço de sangue, um preço de cruz. Amém? Porque Jesus Cristo é aquele que teve a condição, só nosso Jesus
para lutar diretamente contra o mal, mas Ele é a palavra viva, personificada nele, em Jesus Cristo. E essa é a grande resposta de Deus contra o mal. E quando Jesus vem para nos dar acesso ao reino de Deus. Amém? Porque Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem. Ele sentiu as maiores dores que nós não teríamos condições de sentir. Jesus foi o único aqui na terra que, enquanto homem, ele gotejou suor de sangue. Quando ele sofre antes de ir para a cruz e quando ele procura os discípulos dormiam. E ele fala que naquele momento que ele mais precisava, eles estavam dormindo e ele precisava que eles estivessem velando com ele. Amém? E Jesus Cristo fala só com os discípulos naquela época. Hoje, Jesus, ele não quer que nós estejamos dormindo quando ele precisa de nós acordados para estar falando conosco, para estar revelando os segredos do Pai, porque Jesus Cristo, ele quer ter o nosso tempo voltado para ele. Jesus Cristo, ele quer ver em nós essa disponibilidade, amém? Porque ele veio para nós, ele veio com tanto amor de Deus para nos abrir acesso que havia perdido com o pecado. E Jesus Cristo, ele vem nos livrar e ele nos dá oportunidade a todo momento, como ele nos dá oportunidade agora, de nos arrependermos, amém? De nos arrependermos dos nossos pecados e estarmos nos voltando para ele. E quer dizer, irmã, que não seremos mais pecadores? Seremos, mas com uma diferença, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ele não tem mais prazer no pecado e automaticamente passa a ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia a tal ponto, porque o Espírito Santo, ele não aceita o pecado e o que ele quer está morando dentro daquela vida que se rende ao Senhor. Então, o contato do Espírito Santo com essa vida, agora essa vida ela vai ficar incomodada, porque o Espírito Santo vai mostrar para ela, ó, você está errado, você está errado. E o que acontece? Aí faz com que haja um arrependimento, e esse arrependimento ele é na alma, porque agora é a luta da alma, do corpo, alma e espírito. O corpo milita contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele rejeita as obras da carne, e aí é preciso saber que, se não confiares em Deus através da sua palavra, estarás vivendo uma vida desordenada e não terás a compreensão de ver qual é o verdadeiro inimigo que tenta todos os dias nos tragar e nos tirar a oportunidade de recebermos a salvação e a vida eterna. Então não se enganes, amém? Por isso que Deus coloca uma armadura e faz com que Paulo, no momento da prisão, esteja observando os soldados romanos e vê o quanto aquela armadura tanto servia para o ataque quanto para a defesa. Amém? E ele percebe que para ser um soldado ali, para estar lutando contra o inimigo, precisa estar bem armado. Então aí Deus, ele traz para ele toda essa visão de um soldado de Cristo, de um soldado bem armado para o reino dele. Então,
o Senhor deixa aí a sua armadura para ser colocada naquele que se volta para Ele e que passa a ter a condição agora de lutar contra o mal, porque a luta, ela não é contra a carne e o sangue. E aqui, como nós lemos, a palavra de Deus descreve contra quem é a nossa luta. Então, esse que você está pensando aí agora, ele não é o seu inimigo, nem aquela que você está pensando aí agora, ela não é a sua inimiga. Ela carece das suas orações, ele carece das suas orações, porque não é carne e sangue, amém, que é o nosso inimigo, que são os nossos inimigos, amém. E aqui a palavra de Deus descreve muito bem quem é o nosso inimigo, amém. Vamos juntos orarmos, pedir ao Senhor as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, e expulsarmos esse mal das nossas vidas, do meio das nossas famílias, e sermos homens e mulheres de Deus valorosos nessa terra, fazendo a diferença, amém? E ajudando a outros que precisem de nós para terem a visão aberta, a visão do reino de Deus, e a visão para ter o discernimento de saber quem é e contra quem está lutando. E não se esqueça, essa luta são todos os dias, amém? E ainda em relação a essa armadura de Deus, essa composição da armadura, fala também, além do capacete da salvação, além de ter os vossos lombos cingidos com a verdade e também vestida a couraça da justiça, também fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é essa grande espada que o Senhor coloca nas nossas mãos, amém? Espada do Espírito, amém? E que Espírito é esse? Aqui está com letra maiúscula, portanto é a espada do Espírito Santo, que coloca nas nossas mãos e que abre os nossos olhos para que possamos termos a instrumentalidade adequada, para termos o manejo e podermos utilizá-la com precisão e acertar o alvo que está contrário a nós, que não é a carne ou o sangue. Entendes tu isto? Eu posso ouvir um amém? E aqui, o nosso Deus, bondoso, maravilhoso, Ele cuida de nós e Ele abre o entendimento das nossas mentes, amém? E Ele nos dá toda a instrução devida para essa luta diária. E aqui diz ainda que uma outra arma potente, poderosa, que compõe a armadura de Deus, que é a oração. E o apóstolo Paulo aqui, sendo orientado pelo Espírito Santo, ele fala da importância de estar orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, diz no Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula, orando no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dá a capacitação e a condição, porque Ele nos dá a proteção, Ele nos dá o amparo e Ele nos dá a funcionalidade de estarmos tendo a habilidade necessária para utilizarmos a armadura de Deus. Amém? E ele vem aqui trazendo essa arma poderosa. Imaginas o que o seu joelho dobrado em clamor a Deus, o quanto essa arma potente possa destruir fortalezas,
assim é a palavra de Deus. Amém? Nós vemos aqui em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 10, nos versículos do 4 até o versículo 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele traz nessa defesa da sua autoridade apostólica, ele fala aqui em relação a essas armas que são dadas àqueles que são de Deus, aqueles que precisam receber essa condição de lutar contra o mal para tanto atacar quanto se defender. E essas armas da nossa milícia, elas não são carnais. Ele diz, mas sim, elas são poderosas em Deus. Tens noção do poder da oração? Amém? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando dessa importância de estarmos orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E você vai falar, mas minha irmã, como que eu vou ficar orando todo tempo? Eu tenho outras coisas para fazer. Isso é uma habilidade que o Espírito Santo dá àquela vida que está com essa armadura. O contato com o nosso espírito, porque cada um de nós temos o espírito, nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito é onde tem a proximidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica o nosso espírito e o nosso espírito a nossa alma. É linda as coisas de Deus, não? E passamos a estarmos com a nossa mente, com esse capacete da salvação. Amém? Essa mente, nela está enxertada a palavra de Deus, portanto, ela está diretamente ligada com o céu, ainda que aqui nessa terra, no corpo terreno e ainda corruptível, mas cheio da presença de Deus, alicerçado na palavra de Deus. Então, portanto, é automático esta vida com esta constante oração, que muitas das vezes não precisa ser reproduzida na fala, mas no pensamento, onde ninguém pode tirar, porque é uma ligação direta com Deus. E nós temos essa comunicação com Deus que ninguém precisa saber, ninguém, porque Deus não dá esse poder a ninguém, somente o seu Espírito Santo comunicando com Deus e ao nosso espírito ligado com Deus. Amém? Através da nossa alma voltada para Deus. É esse mistério santo de Deus e que Ele faz trazer de forma clara o entendimento, um entendimento onde há uma clareza naquilo que Ele traz para nós de compreensão. Amém? Para que nós não estejamos caindo em vãs doutrinas, em ensinos errôneos, mas aqui é a própria palavra de Deus que nos orienta. Amém? E aqui não há engano, aqui não é dúvida, porque o Espírito Santo comunica a nós e nos dá a compreensão exata daquilo que Ele quer comunicar a nós. Amém? E nós não precisamos saber além do que convém a Deus que nós saibamos, mas que nós estejamos na sua porção diária, naquilo que Ele quer trazer para nós de reflexão e de entendimento. Amém? Como estás aí agora, só Deus sabe, né? E a sua luta
eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus. A sua luta não é contra a carne e o espírito. Entendas bem isto. Não mires o inimigo errado. Amém? Esta vida que acreditas ser seu inimigo, sua inimiga, precisa de salvação, precisa da vida eterna, precisa das suas orações. Eu posso ouvir um amém? É assim a palavra de Deus. Amém? Não mires o inimigo errado, mas saibas que para lutar contra o vosso inimigo, a luta não é carnal, a luta é espiritual. E, como diz aqui em segunda epístola aos Coríntios 10, no 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas são poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. Amém? Sabes lá o que é destruir uma fortaleza? Só Deus para colocar nas vidas de seres tão pequenos quanto nós tamanho poder para destruir fortalezas. Vale a pena ou não vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena ou não vale ser de Deus? Amém? E estarmos recebendo tamanha proteção. Amém? Tamanha habilidade. Amém? Deus tem para dar, porque Deus sabe que nós não temos condições, somos seres frágeis. Amém? Mas com Ele somos fortes a tal ponto de, usando as armas que Ele coloca em nós, de destruirmos fortalezas. Sabes lá o que é isso? Não mires mais no inimigo errado. Amém? Amém? Diz ainda no versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Toda altivez, todo conhecimento que possa se levantar ao conhecimento de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, porque vai prevalecer a palavra de Deus. Nada pode se sobrepor à palavra de Deus. E esta grande arma de guerra, a poderosa espada do Espírito, ela é a espada do Espírito Santo. Ela é a espada de Deus. Amém? E ainda, indo para Romanos 13, em Romanos 13, 11 até o 14, e já estaremos encerrando, diz a palavra de Deus: E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções
nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? E aqui nós vemos o apóstolo Paulo aos Romanos trazendo essa exortação e esse despertamento em relação ao tempo presente, em que hoje está muito mais perto da salvação, está muito mais perto da vinda de Cristo. Os sinais estão aí. Nós hoje vemos coisas acontecendo com o próprio tempo que antes nós não víamos, e nós começamos a ficarmos espantados com as coisas que têm acontecido, mas são sinais da vinda de Cristo e precisamos estarmos nos despertando e não estarmos mais dormindo numa ausência de um entendimento que precisamos ter em relação à vinda de Cristo. Amém? Em relação à importância da salvação. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando nessa questão. Por isso, ele diz, a noite é passada e o dia é chegado. Então, ele vem trazendo que nós precisamos rejeitar, pois, as obras das trevas. Olha quantos dias que se passaram, quantas noites, e vão aproximando realmente o dia da vinda de Cristo. E em relação às nossas vidas que vão a cada dia mais, nós vamos envelhecendo, o tempo vai passando. E como está a nossa vida diante de Deus? Nós precisamos nos preocupar porque nós somos dele. Foi ele quem nos fez. E ele quer verdadeiramente nos fazer povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Porque ele não quer nos perder. Ele quer que nós tenhamos com ele a vida eterna. Amém? E ele mostra para nós quem é o inimigo de nossas almas que quer nos tirar essa possibilidade de estarmos com ele eternamente. Portanto, ele mostra que quem é esse inimigo, e é o inimigo de nossas almas, que não quer que nós sejamos salvos. Amém? Então, portanto, não durmamos um sono onde a nossa mente não alcance que existe o inimigo de nossas almas, que todos os dias luta de forma contrária para que nós possamos não nos aproximarmos do Senhor, mas nos distanciarmos. Mas não deixe, está na tua possibilidade, porque Deus te dá essa possibilidade através do Espírito Santo dele que fala contigo agora, aí onde você está. Amém? E que você possa estar ainda hoje orando pelos seus inimigos. Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele fala que amar os nossos amigos é muito fácil, porque são os nossos amigos, mas amar os nossos inimigos, aqueles que nos rejeitam, aqueles que nos fazem mal, mas é a esses que Deus quer que nós amemos. Mas quando ele diz os inimigos, são aqueles que se colocam de forma contrária por não compreenderem a palavra de Deus. Mas aqui, quando diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, não são esses que com carne e sangue se voltam contra nós para nos prejudicar, para muitas vezes nos fazer mal, mas esses precisam serem amados e cobertos de oração. Amém? Mas existe um inimigo de nossas almas, pelo qual conheceu o céu, e quando deseja ser igual a Deus e é expulso dos céus, uma parte de seus anjos são despencados junto.
Então, portanto, é esse inimigo de nossas almas. Amém? Que a nossa luta não é contra essas pessoas que se deixam levar por ele, por ficarem de forma onde dão crédito, deixando de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido a vozes enganosas do inimigo. Então, essas pessoas são usadas pelo inimigo, mas a luta não é contra essas pessoas, é contra o inimigo que está usando essas pessoas. E, portanto, Jesus Cristo quer que nós amemos. Amém? Entendes tu este mistério? E fazendo isto, estarás fazendo a vontade do Senhor. Amém? Sempre será boa, agradável e perfeita. Amém? E com isso nós ficamos de acordo com o que Deus quer de nós. Amém? E todos poderão ver que nós somos do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Portanto, aqui o apóstolo Paulo pede para que nós estejamos rejeitando as obras das trevas e vestindo-nos das armas da luz. São essas armas de Efésios 6. É a armadura de Deus. São essas potentes armas que o Senhor nos ensina e nos habilita hoje a estarmos tomando posse delas para para a destruição das fortalezas do mal. Amém? E ele diz aqui, nos vistamos das armas da luz. Amém? E Deus, ele vem trazendo de uma forma tão especial para nós como manejar a cada arma. Amém? E aqui no versículo 13 ele diz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, porque isso está ligado à obra do mal. Amém? E Deus, ele quer que nós sejamos como a sua palavra diz que nós precisamos ser. Amém? E ele diz aqui, terminando, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? E por que ele traz isso? É porque nós não precisamos desse cuidado com aquilo que a carne traz de forma onde se volta mais para o prazer do corpo, da carne, do que propriamente para a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus é que nós não nos percamos, mas que nós possamos reconhecer na sua palavra aquilo que ele traz para nós, contra quem nós devemos lutar, porque é contra esse inimigo que justamente nós precisamos usar as armaduras certas para que nós possamos estarmos vivendo com ele da maneira como ele quer que nós estejamos, como filhos, como filhos. É assim que ele nos quer. Amém? E aqui, terminando essa parte inicial do texto base, falando das armaduras de Deus. E aqui a oração, essa grande arma potente que diz que essa arma do Espírito, a oração. Então precisamos estarmos ligados com o Espírito Santo, orando e suplicando em quem? Nele, no Espírito, o tempo todo, nos guardando, nos protegendo. E qualquer situação de perigo, de que forma nós precisamos estarmos o tempo todo buscando
a proteção de Deus, orando, e nessa oração o mal ele não pode resistir, amém? Porque luz e trevas não coabitam, amém? E a luz, ela dissipa as trevas. Imagine você estar numa oração constante com Deus, a ligação com Deus fica perfeita, amém? É a ligação do Filho de Deus aqui na terra com o Pai, no céu ligamos, e aquilo que nós ligarmos aqui na terra concernente ao reino de Deus será ligado no céu, amém? Portanto, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que além de orar, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz que nós precisamos estarmos orando por todos os irmãos na fé, amém? E cada vez nós precisamos ganharmos mais irmãos na fé, porque a palavra de Deus, ela nos dá uma compreensão de que o tempo todo nós vivemos debaixo de oração, quando nós estamos nessa comunidade cristã, quando nós estamos nessa igreja invisível que vai subir, que é a igreja de Cristo. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Então nós precisamos estarmos ligados na palavra de Deus para compreendermos que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, porque esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos estarmos pisando aqui na terra, mas ligados no céu. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te enchendo da sua palavra, que continues com a sua mente enxertada do Evangelho de Cristo, do Evangelho da paz. Amém? E aniquilando todo o mal, jogando todo o mal para correr, e que possas estar aí firmado na palavra de Deus para estar orando pelos seus, pedindo ao Senhor as suas misericórdias, para que toda a sua casa, sua família sejam alcançados por Ele num mundo que jaz no maligno. Amém? Mas que todos, nenhum se perca, mas todos possam receber a salvação, a vida eterna, e estarem amparados, protegidos contra o mal aqui na terra. E serás um guerreiro no meio da sua família, usando, habilitado com toda a armadura de Deus, que Deus coloca aí a seu dispor para estar sendo esse bom soldado de Cristo, manejando bem essa espada, contra-atacando o mal e defendendo a ti e os teus. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Que você fique com esta palavra, que Deus continue abençoando sua vida. Amém? Que passes a orar pelos teus inimigos. Amém? Porque não são esses, a luta não é nem contra a carne nem contra o sangue. Essas pessoas estão precisando de oração, mas mire o inimigo de nossas almas, pelo qual o Senhor nos deu, nos permitiu termos habilidade, porque Ele saberia que sozinhos nós não poderíamos lutar contra o nosso inimigo, mas o Senhor nos dá as potentes armas dele para que possamos sermos soldados de Cristo nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno. Amém? Até que Ele possa vir nos buscar, ou de forma individual ou no coletivo, na sua vida. Amém? Nos preparemos, estejamos vigilantes, estejamos usando as potentes armas do Senhor que Ele coloca nas nossas mãos, e as armas das nossas milícias. Não se esqueças, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo Jesus para desfazer as fortalezas. Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando sua família,
Que Deus continue cuidando de você, te trazendo aí toda essa palavra de vida eterna, esse alimento fresquinho dos céus. Amém? E estás bem alimentado pelo Senhor, viu? Use as armas que Deus tem te dado, mas não se esqueças, primeiramente, o escudo da fé, esse escudo da fé que te protege do mal e te faz crer em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo, amém? E sejas liberto do mal, amém? Posso ouvir o amém? Muito obrigada por estar conosco até agora. Em nome de Jesus, que sejas muito abençoado, viu? Sou muito grata a Deus por sua vida e que você possa estar curtindo, deixando seu like, comentando, compartilhando. Se essa mensagem foi útil para você, se essa mensagem foi edificante para você, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, essas aí que Deus já coloca na sua mente, compartilha. Não são seus inimigos, não. Sabes qual é o seu verdadeiro inimigo. Amém? Não é carne e sangue, não esqueças disso. Amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal e deixe que o youtuber entenda quando as mensagens chegarem até a ele, que ele possa estar enviando diretamente para a tua casa. Amém? Deus conhece o seu endereço. Amém? Que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Amém? A nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue. Amém? Mas é contra o inimigo de nossas almas. Deus te proteja, te guarde, te abençoe. A ti e aos teus, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Se inscreva no canal. A paz.